Vou conversar aqui com a psicóloga Laís Fantini, da Faculdade Unicampo. A Laís é mestre em Psicologia do Desenvolvimento e Processos Educativos. E a gente vai conversar um pouquinho sobre TDAH. Será que é TDAH? Essa é a pergunta. Repensando as dificuldades e os distúrbios de aprendizagem a partir da psicologia histórico-cultural. Laís, bom dia, seja muito bem-vinda à Rádio Musical. Fale pertinho do microfone, por gentileza. Bom dia pessoal de casa. Agora, Laís, a pergunta ali. A gente sabe que as pessoas, às vezes, um distúrbio que é sério, mas muitas vezes a pessoa pensa que é o distúrbio e não é. Às vezes não é TDAH, não é verdade? Exatamente. O distúrbio, ele tem algumas características, né? E algumas dessas características, elas acabam sendo identificadas enquanto dificuldades de aprendizagem, né? Dificuldades ali na sala de aula. E essas dificuldades, elas podem ser trabalhadas na atividade de ensino, né? Na atividade ali de aprendizagem, a partir da organização da atividade de ensino do professor, né? Da equipe pedagógica. E é importante a gente salientar que dificuldade de aprendizagem não significa distúrbio de aprendizagem, porque aí a gente parte para vias diferentes. Então, muitas vezes a pessoa tem dificuldade, é uma dificuldade ali, entre aspas, normal, e aí a pessoa, né, ela já se autodenomina com TDAH, isso? Exatamente. Hoje em dia, né, com o livre acesso, o grande acesso às mídias digitais, as informações também, né, muitas vezes a gente acaba vendo descrições de sintomas de TDAH e a gente acaba se identificando, mas não necessariamente que seja o transtorno, mas sim que sejam aspectos normais da vida, né? Por conta até da nossa forma de produção da vida, correria do dia a dia, muitas coisas para fazer ao mesmo tempo. Então, se eu estou desempenhando várias atividades ali ao mesmo tempo, tendo que dividir a minha atenção em várias coisas, né, momentaneamente, pode ser que uma dessas coisas acabe falhando, e isso é uma consequência totalmente normal desse contexto, e não necessariamente que seja um distúrbio biológico, né, que a gente não tenha desenvolvido de fato a atenção, mas também é importante a gente salientar que pode ser, né? Por isso que é importante o processo de avaliação psicológica, né? De fazer esse acompanhamento para descobrir se é de fato um distúrbio ou uma dificuldade. E para ambos os casos, a via de tratamento ou de repensar formas de organizar a nossa própria atividade no dia a dia para tentar suprir essas necessidades. Você acha que, através aí da internet, das redes sociais, você acha que meio que virou um modismo? A pessoa, às vezes, tem ali uma certa deficiência que é tranquilo, passa... não foi diagnosticado ainda por um profissional e a pessoa já fala, eu tenho TDAH. Pode acontecer isso ou não? Sim, pode. Porque como está muito no nosso dia a dia, né, acaba se popularizando, fazendo parte do senso comum e acaba virando um meme, né? Acaba virando quase que uma forma de se expressar. Esqueci a chave de casa, esqueci a chave do carro, tenho TDAH. Tá tão popularizado que virou música e tudo mais. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para a gente não naturalizar esses fatos, porque o distúrbio, né, ele realmente existe, mas não na proporção como a gente vem vendo e se autodiagnosticando, né? Não é um vídeo de 1 minuto ou menos que vai falar pra gente se a gente tem ou não aquele distúrbio. Esse distúrbio é diagnosticado por um profissional, é um psicólogo, da área da psicologia. Por meio do processo de avaliação psicológica, né? Que tem toda ali a questão de técnicas psicológicas, a utilização de testes, a avaliação, a análise, né? De todo o contexto. Lembrando que também não é um único sintoma que vai determinar se existe o distúrbio ou não, mas sim a avaliação de todo um contexto que estará proporcionando ou não para aquela criança, para aquela pessoa, que ela consiga estar desenvolvendo, desempenhando a sua atenção na sua forma como deveria estar acontecendo, né? E muitas vezes, às vezes, é a questão do contexto, né? Reorganizar essa atividade para que a gente consiga, de fato, desempenhar a atenção de forma normal, né? Vamos colocar assim, esperada. Muito bem. A pessoa está ali, está tendo uma certa dificuldade, às vezes, em aprender determinada função, ou ali na escola, enfim, está tendo alguma dificuldade de aprendizagem. Quando é que a pessoa deve se preocupar e falar assim, eu tenho que procurar um profissional porque eu acho que isso aí já não é normal? A partir de que momento? Porque muitas vezes aquilo que você falou é normal, né? Esquecer de uma coisa, outro esqueci da chave do carro, esqueci a chave de casa.
a partir de quando a pessoa deve se preocupar e falar, não, eu tenho que procurar um profissional? A partir do momento que se está trazendo muitos prejuízos para a sua própria vida, né, para a sua organização, e também, às vezes, para a vida de terceiros, né, para a vida de quem convive ali e tudo mais. No caso das crianças, quando essa criança ela já tentou passar por processos pedagógicos que não surtiram efeitos, então a gente já tentou reorganizar essa atividade de estudo, a gente já tentou outros meios, né, outras formas dela tentar aprender ali, de tentar ensinar aquela criança, de tentar trabalhar a atenção dela, e todas essas formas elas ainda não surtiram efeito. Aí pode ser que ligue um alerta, né? Mas se a gente for pensar no contexto escolar, infelizmente a gente sabe que a educação passa, né, pelos percalços da educação e tudo mais. Então, numa sala praticamente superlotada, com capacidade de 30, a gente tem 40, 45 alunos, calor, ventilador fazendo barulho, vários estímulos sensoriais, né? Como que essa criança ela vai conseguir, de fato, concentrar a atenção naquela atividade? A gente trabalha também muito a questão do sentido daquela atividade, né, para a criança. Então, assim, são várias outras questões que vão fazer com que ela preste atenção ou não, e não necessariamente que seja uma questão biológica dentro dela que a atenção dela não funciona. Claro que o processo de atenção ele é um processo a ser desenvolvido, né, na infância, mas essas condições elas estão proporcionando as condições necessárias para que a gente possa desenvolver essa função? Né? Essa que é a pergunta. Essa percepção, por exemplo, em relação à criança, essa percepção, se a criança tem esse distúrbio ou não, acaba acontecendo a partir do profissional de educação, porque o pai muitas vezes está em casa ali, ele não sabe se o filho está tendo essa dificuldade tamanha dentro da sala de aula. Então, quem teria que, basicamente, que perceber isso é o profissional de educação, inicialmente ou não? Sim, geralmente é o professor em sala de aula que tem o contato ali diário com a criança e tudo mais, né? Então a gente fala muito sobre a produção da queixa escolar, ela surge dentro do contexto de sala de aula, né? O importante é a gente ter o diálogo entre professores, equipe pedagógica, passar isso para a família, né? E também perguntar, né? Ter o diálogo com o próprio aluno, que é a pessoa, o serzinho, né? O indivíduo que está ali com o problema. E como é que a psicologia atua nessa área, Laís? Então, a psicologia ela vai tentar ali trabalhar o desenvolvimento dessa função. Se a gente tem uma queixa de que a criança não consegue concentrar a sua atenção na atividade, primeiro a gente vai tentar entender o contexto, né? O que está em volta dessa criança que vai permitir ou não, possibilitar ou não, que essa atenção seja desenvolvida, seja desempenhada. E a partir disso a gente vai tentar criar técnicas, criar um enredo, né? Uma atividade que consiga trazer, focar essa atenção, né? Essa função psicológica. Como que a gente vai conseguir desenvolver ela por outros meios que não sejam os convencionais, que no momento não estão dando certo. Uma vez a criança ali, ou o adulto, uma vez diagnosticado com TDAH, a pergunta é como é que é feito o tratamento e tem cura? Olha, o tratamento é por meio desses remanejamentos, né, cotidianos, diários. Então, se a pessoa tem muita dificuldade de esquecer, de se organizar, de iniciar tarefas, é claro que a gente vai ter que repensar a rotina. A questão da rotina, ela é difícil para quem, de fato, tem ali o transtorno TDAH, mas ela é necessária. Então, tem toda essa reorganização, né, da vida mesmo, para que a gente faça checklist, anote, né, confira, tem toda essa reelaboração. E a questão também que pode ajudar a questão da via medicamentosa, né, que vai auxiliar biologicamente, daí falando a questão da atenção, mas que também nos liga outro alerta, que é a questão da supermedicalização da vida, né? Muitas vezes não seria necessário, mas às vezes a gente acaba indo para a via medicamentosa por entender que seja mais rápido, mais fácil. Sim. E daí não reorganiza a nossa atividade. Só que é a nossa atividade que vai fazer com que a gente consiga reorganizar o nosso psiquismo, né? A nossa função psicológica da atenção. Eu ouço falar bastante nesse transtorno, mas em pessoas mais jovens, né? Infanto-juvenil, juvenil, enfim. E tem uma faixa etária mesmo, de idade, que é mais propensa ao TDAH? Ou não tem isso? Por exemplo, um camarada com 40 anos, ele pode falar, não, eu estou com TDAH.
O TDAH, ele é identificado na infância justamente por conta da vida escolar, né? Uhum. Por conta que ali é o momento que a criança está desenvolvendo essa função, é o momento que ela está necessitando muito, né, daquela atividade ali. Então, acaba sendo identificado muito na escola, né, como a gente conversou sobre a queixa, é o professor que vai notar e tudo mais. Mas pode ser que a pessoa tenha passado a vida sem ser identificado, mas que sinta ali alguns sintomas, né? Tipo, se identifique com algumas coisas, mas que nunca foi de fato levado para frente, nunca foi investigado. E hoje, com acesso à informação, ela se questione, faça um processo de avaliação psicológica e já adulto entenda que possa ser TDAH. Por exemplo, uma pessoa que vai, pegando aqui um exemplo, uma pessoa que vai fazer uma prova de concurso público, e ali interpretação de texto. Aí o camarada começa lendo o texto, quando chega lá no finalzinho ele não lembra mais o que leu no começo, e aí ele não consegue interpretar o texto. Nesses casos, assim, já é preocupante ou nem sempre? Nem sempre. Porque como que foi desenvolvida a atividade de estudo desse indivíduo? Será que ele aprendeu de fato, né? Questão de aprendizado não só de interpretar, mas de concentrar de fato a atenção. Porque a gente não nasce com a atenção pronta, a gente tem que trabalhar ela, né? Tem que desenvolver. Então, é claro que vai ser difícil a gente conseguir, né, pegar um texto longo e não se distrair em nenhum momento. Isso é utópico. E muitas vezes a gente acaba tendo esse ideal como o certo e tudo que não vai nesse caminho a gente acaba pensando que daí seja um transtorno. E não é, na verdade é normal a gente ter que voltar, a gente às vezes se dispersar na leitura. Então, a atividade de estudo ela não é fácil por conta disso, porque ela exige muito da nossa atenção, da nossa concentração e tudo mais, memória, mas é por meio dessa atividade que a gente desenvolve essas funções. Muito bem. Muito bem, não temos mais tempo, Laís, mas é um assunto muito interessante, a gente ficaria conversando aqui meia hora, com certeza, ou mais. A Laís Fantinatti, ela é psicóloga da Faculdade Unicamp, é mestre, eu falei lá no comecinho, mestre em Psicologia e Desenvolvimento e Processos Educativos, e ela trouxe aqui essas informações em relação ao TDAH. Fique à vontade, caso você queira colocar mais algum ponto, para os nossos ouvintes aqui da 100.9, que eu tenho certeza que muita gente aí falou, puxa vida, eu achei que eu tinha, mas será que eu tenho mesmo? Será que eu não tenho? Agora eu vou ter que procurar um profissional. Eu acho que essa era o nosso objetivo, né? Fazer esse questionamento, será que é? E o importante é sempre a gente procurar um profissional, né, capacitado, fazer ali um processo de avaliação psicológica, se for a questão de desconfiar que tenha mesmo e tal, porque também já elimina a possibilidade, às vezes não é isso, às vezes é outra coisa, né? Às vezes não é nada e a gente aprende a lidar com isso também, porque são questões da vida, a gente também não pode considerar que o normal é absoluto, né? Todos nós temos as nossas particularidades. E seria isso. Muito bem, eu agradeço então aqui a psicóloga Laís Fantinatti, da Faculdade Unicamp. Obrigado pela sua participação aqui em 100.9. Brilhante. Eu que agradeço. Valeu.